né? Que a avó é uma mulher cheia de conhecimento, sabedoria, já está há muito tempo também nesse caminho da cannabis. E eu convidei a Valéria porque a Valéria é uma paciente que tem uma experiência lindíssima, rica com a própria experiência de vida dela. Ela tem vários problemas de saúde que eu vou deixar ela falar, porque acho que já faz parte também, né, dela, da fala dela, poder falar o que, que ela tem, quais são as questões de saúde que ela tem e como que ela tem lidado com isso como paciente. Então, não estou convidando a enfermeira, estou convidando a paciente Valéria, mas a gente vai falar aqui sobre a bio dela, né, para a gente saber quem ela é. Ela é paciente de epilepsia, adenoma hipofisário, lesões medulares, autismo grau 1, TH moderado e TOD. Em razão do sucesso no controle dos seus sintomas usando a cannabis, resolveu viajar pela América Latina plantando essa semente. E assim nasceu a enfermeira da cannabis, idealizadora do Instituto de Enfermagem Canábica. Então venha. Obrigada. Tá aqui, né? Deixa eu travessinho. Vamos lá. Senta aqui do lado, amor. Boa tarde, galera. Eu de novo. A gente tinha combinado que eu não ia falar mais, porque eu já me sinto muito participativa. Quando o povo está falando ali, eu vejo alguma coisa fora do contexto, eu começo a me coçar, não dou conta. Se deixar para depois, a gente não consegue intervir pontualmente para corrigir algumas arestas que tem, porque somos profissionais multidisciplinares. A enfermeira não está inclusa, na verdade, eu não vinha, né, para cá, mas assim, é uma falha não incluir o profissional de enfermagem nas mesas de debates e discussão envolvendo a cannabis. Eu preciso falar sobre isso, é uma falha, corrijam isso urgentemente. Não existe serviço de saúde que funcione sem enfermeiro, ok? Então, assim, o enfermeiro é uma peça fundamental nesse corpo de acompanhamento, por mais que assim a gente tenha os terapeutas e não são todos os terapeutas que são, né, assim tão, como é que eu digo, capacitados e que buscam essa capacitação que vocês têm aqui, né? Então assim, por que que eu defendo o papel do enfermeiro? Porque o enfermeiro, ele é um profissional que ele trabalha e estuda, tem uma grade curricular toda própria para poder gerir acompanhamentos, planejamentos de cuidado, administração de dose e correlacionar isso, né, essa coisa da resposta, dose e resposta, com os sintomas do paciente. Ele tem conhecimento da anatomia, fisiologia, nutrologia, enfim, nós estudamos tudo isso para poder, no final, olhar para esse indivíduo, olhar para a prescrição médica, olhar para o que está prescrito, o adoecimento, e correlacionar isso com os sintomas que esse indivíduo apresenta para a gente poder planejar um cuidado. E aí eu digo que tem muita falha acontecendo nos acompanhamentos de paciente em uso de cannabis, correndo muitas vezes o risco da planta ficar mal falada e, aquela coisa não deu certo para mim, cannabis dá certo para todo mundo. Todo mundo tem uma resposta, 100% das pessoas terão respostas positivas. É óbvio que a plenitude muitas vezes não vem, mas alguma resposta virá. Nunca vi uma pessoa que não tenha respondido de alguma forma. Então agora eu vou falar, pincelando essa parte da enfermagem, que eu não poderia deixar de falar. É uma crítica. Outra coisa que eu gostaria que vocês entendessem, da mesma forma que o CBD antagoniza o THC e que ele é importante, a planta ela se modula, nós enquanto equipes também nos modulamos. A gente está no cognitivo de ponta há algum tempo e às vezes eu faço aquele papel da antagonista mesmo. E falou, opa, peraí, não é só ciência não, doutora, vamos fazer a ciência aqui, em loco, porque o senso comum não pode estar dissociado e longe da ciência que está sendo feita dentro do laboratório, né? Então, assim, até estava conversando agora na hora do almoço com a Micheline e surgiu uma ideia que, assim, a ideia é que o comitiva de ponta, ele passe em algum lugar e que ele não só ligue as pontas, mas que ele crie estratégias, ou pelo menos aponte ou aproxime, diminua a distância de uma solução viável para um problema local. Aqui eu estou vendo que vocês estão muito sucesso já à frente já falei isso várias vezes, né, à frente do Brasil.
em relação a essa estrutura linda que vocês estão montando aqui. Mas existe a questão do viés, como é que eu digo? O olhar somente para o senso comum. A gente não pode estar dissociado. Eu em nenhum momento quis desmerecer fala ou diminuir, porque às vezes parece que eu estou brigando. Daqui a pouco vocês vão entender. Assim, às vezes acontece, por exemplo, da Michelin, ela trazer um dado científico e ela é uma cientista que aprendeu a olhar para o remédio milimetricamente calculado e é assim que eles estão falando que vai dar certo, esquecendo muitas vezes de falar que essa é uma ciência nova, né? As ciências médicas têm 100 anos. A planta mais datada de mais de 2.700 a.C. Então não dá para competir. É essa ciência nova que precisa ser estudada melhor, entendeu? Então assim, eu e Micheline fizemos aí na época da Covid-19 uma dobradinha que foi muito legal e foi assim que começou a nossa amizade e relação profissional. Que era eu ia para campo aplicar cannabis nas pessoas doentes de Covid. E aconteciam coisas que eu falava, cara, tá acontecendo isso aqui, eu não sei porquê. Eu tinha um frasco com óleo 10% que eu não sabia o que tinha dentro. Então, mas o resultado vinha e era fantástico. A gente livrou pessoas da morte. Muitas. E aí, assim, eu olhava para aquilo e falava, Micheline, agora, o que está acontecendo aqui? Por que está acontecendo isso? Então, ela ia para o laboratório estudar para poder explicar o que estava acontecendo. É assim que a gente tem que andar. Senso comum, lado a lado, com a ciência baseada em evidência. Tá bom? Baseada em evidência. Exatamente. Então vamos lá. Eu sou uma mulher preta, de 53 anos, autista. Na verdade, na infância fui diagnosticada com epilepsia. Nessa época eu tive bastantes problemas sociais, né, de socialização, comportamental, sempre fui extremamente agitada, hiperativa, embativa ao extremo. Hoje sou muito mais controlada. Para quem acha que eu sou uma pitbull raivosa, vocês não têm noção. Então, assim, eu mudei de fase no autismo, eu tinha grau 2 e migrei para o grau 1, tá? Tive, por mais que, assim, eu tenho uma retórica boa, eu sou eloquente, eu consigo dialogar e explicar para que vinha, as pessoas têm essa noção, mas talvez pelo fato de ser essa pessoa tão eloquente, conseguir usar bem as palavras, articular as ideias, as pessoas não tenham noção das minhas dificuldades. E são muitas, e são complexas. E muitas vezes são desanimadoras, né? Antes, então, do uso do óleo da cannabis, era muito pior, né? Eu era uma criança que, imagina, eu vivi a transição da ditadura para a democracia. Nasci em 1971. Nossa Carta Magna é de 88, né? Então, assim, até lá que foi quando, de fato, a gente instalou a democracia em Brasil. Então, até lá, muita coisa aconteceu. Eu tinha um pai que foi diagnosticado com esquizofrenia e depressão paranoide, né? Mas eu acredito que ele era autista. Até o DSM-4, o autismo grau 1 era tido como esquizofrenia, né? Então, assim, passei pela vida, entrando e saindo de consultório médico, psiquiatra, neurologista e outros, né? Em razão das dificuldades causadas pelo problema de base que não era diagnosticado. Eu lá atrás, 53 anos atrás, ninguém falava em autismo, né? Não existia nem no DSM, não tinha o CID. No DSM-4, né, que veio o Asperger. Foi no 5 que veio o Asperger. Agora é que a gente, até o Asperger caiu em desuso e a gente tem os graus, tá bom? Mas enfim, então assim, na infância fui diagnosticada com epilepsia e eu apresentava esses distúrbios de comportamento. Nervoso, irritação, surtos de raiva,
inadequação. A inadequação foi algo que realmente, assim, se eu puder usar uma palavra para me definir, a inadequação seria uma delas. Eu sempre fui muito inadequada nos locais por onde passava e eu me sentia inadequada, na maioria das vezes. Então, por exemplo, talvez a maior parte das pessoas, pelo jeito de estilo de vida, vestes e comportamento que moram aqui no Capão, podem ser considerados inadequados fora daqui. E aí, é muito engraçado porque a minha sensação de pertencimento quando eu chego aqui, ela é tão grande que eu falo, gente, então, eu só estou no lugar errado. Porque aqui eu não me sinto nada inadequada. Entende? Então, assim, tive filhos, fiz educação formal, né? Tive ensino médio, fundamental, nunca consegui ter um caderno. Não porque eu não sabia escrever. Na verdade, eu descobri que eu sabia escrever o manuscrito direitinho depois que eu tive acesso ao computador. E quando eu consegui controlar mais a ansiedade. O que me atrapalhava era o que eu não conseguia parar, ouvir, para, como é que fala? Processar as ideias e escrever ao mesmo tempo. Então eu cheguei até a idade adulta, universidade, pós-graduação, sem nunca ter um caderno. Nunca consegui ter um caderno. Aos 20 e poucos anos tive acesso a computador e aí eu descobri que eu tinha, que eu conseguia escrever ainda com muita troca, porque tenho dislexia, tenho descalculia também. E, inacreditavelmente, não sei porquê, eu sempre fui primeira de turma. Porque esse método, provavelmente vocês viram que eu sou extremamente participativa nas aulas, e isso foi o que me ajudou a chegar até aqui. Sem esse modelinho, slide e blá, 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 entra por aqui, sai por aqui. Se eu não participar, eu não aprendo. Então, professores sempre me atrapalharam. Eu sempre aprendi sozinha. Porque o professor sempre, normalmente, ele ocupa essa coisa do pedestal, né? Eu falo, você obedece e não fala na minha aula. Ué, como é que a gente vai... Entende? Então, eu tinha muita dificuldade com essa coisa. E eu não conseguia parar sentada. Então, eu passava a aula inteira atrapalhando, eu precisava estar em sala de aula. Então, era jogando papelzinho na cara de um colega, incomodando o outro, andando pela sala. Todo dia tomava uma surra, porque não copiava no caderno. Milhões de cadernos de caligrafia, tenho disgrafia. Hoje em dia é engraçado porque eu já consigo, a minha letra já é inteligível depois da maconha. Você consegue olhar a minha letra e ler o que está escrito, inclusive eu. Muitas vezes eu mesma não conseguia ler o que eu tinha escrito. E então me casei, tive filhos, né, com todas as dificuldades aí. Sou, como falei, uma mulher negra que vem de uma comunidade Lona Preta. Para quem não sabe, a comunidades Lona Preta foi o que restou para os candangos que foram construir Brasília. Né? Meus pais eram candangos goianos que foram construir a cidade. Eu nasci num contexto bem complicado, porque minha mãe tinha parido minha irmã e logo depois, sei lá, que ela nasceu 9 meses depois, 10 meses depois, engravidaram de mim. E eles moravam num quartinho que era cedido pelas obras, né? Onde meu pai era ajudante de pedreiro. Então foi nesse contexto que eu vim. Daí terminaram de construir Brasília e sobrou pra gente um lugar que ficava depois da Ceilândia. Ceilândia, para quem não sabe, era uma... eu não sei agora o nome, mas quem puder procurar aí no Google, é alguma coisa como central... não, não é cidade satélite, é centro de erradicação de favelas, centro de favela não, de ocupação. Era um local que foi construído, quem puder pesquisar aí no Google para mim, Ceilândia, o que significa? Foi a primeira cidade satélite, Lona Preta, que aconteceu lá no DF, só que eu ainda fiquei depois da Ceilândia. A gente foi parar no Gama, porque Ceilândia já não tinha mais lugar pra gente. E aí, assim, foi nesse contexto que eu cresci. Um pai extremamente... Eu acordava de manhã, eu via meu pai todos os dias batendo continência para o general João Figueiredo, né? Então, assim, imagine uma criança com TOD, para quem não sabe, é transtorno opositor desafiador, que não podia ver uma placa, não entre,
silêncio, porque se eu visse uma placa não entre, eu entrava, era um convite para entrar, eu precisava entender, por que eu não posso entrar? Como assim? Então, na minha cabeça, eu tinha que entrar para ver. São essas inadequações, sabe? Eram muito comuns na minha vida, essa falta de noção. Os jovens falam hoje, né? Ah, mas é sem noção isso. E eu tinha muita noção disso. Hoje eu tenho muito mais, né? E aí eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Então, esse contexto de pobreza, ele me tirou a possibilidade de acesso em muitas coisas. Eu costumo dizer que se eu tivesse tido acesso a um cuidado mínimo, né, para talvez tivesse um TCC naquela época, um aba, né, eu conseguisse desenvolver meus potenciais melhor, mas apesar de não ter isso tudo, eu tive uma mãe, Dona Maria Moura, que era uma herveira, que tinha aquela seringa de injeção com uma agulha, aquela agulha de ferro. Mamãe fervia aquilo, colocava a agulha no fogo, aplicava injeção na metade da rua, todo dia batia gente lá para aplicar benzetacil, antigamente era tudo benzetacil mesmo. Mamãe aplicava, e isso quando não conseguia resolver com as garrafadas, com as ervas, com a alimentação, porque tem, né, o que a gente come é remédio. Então, assim, eu venho desse contexto. Eu cresci indo para lares de idosos, lares de crianças. Eu não tenho empatia. As pessoas que me conhecem aqui sabem que eu sou apontada no rolê até da maconha como uma pessoa muito empática. Mas eu sempre cresci percebendo e escutando muitas vezes a minha mãe falar: você precisa ouvir e se conectar com a dor do outro. Porque como é que você quer que eles se conectem com a sua? Então eu acho que isso gerou em mim uma empatia treinada, tá? Uma empatia treinada, onde eu comecei a me conectar com as pessoas pelo meu poder, pelo meu local de fala. Então, essa coisa da empatia grande que as pessoas veem em mim é somente lugar de fala. Eu me conecto pelo sofrimento, não pelo sofrimento direto da pessoa, mas pelo aquele sofrimento que eu senti na minha carne. Então, eu sei quanto dói, eu sei o como dói, eu sei o quanto dói e onde dói ser excluído. A gente estava brincando outro dia com Micheline até, que assim, Micheline me perguntou qual que é o número do seu sapato, Valéria. Eu falei, depende, tem os 2 pés? Aí ela brincou, mas por quê? Eu falei, porque pé de pobre não tem número. Eu fui criada recebendo aquele saco de brinquedo no final do ano que vinha da patroa da minha mãe, que lavava roupa, passava. Então, o sapato que dava, se estava grande, a gente colocava um papel aqui ou na frente. Se estava pequeno, torcia o dedo e ia. E assim vai, entendeu? Então, nesse contexto, eu tive que encontrar um lugar para me expressar. Então, essa pitbull raivosa, muitas vezes, é uma defesa. As pessoas querem, muitas vezes, que pessoas como eu, pessoas que vêm de onde eu vim, de onde a gente veio, porque eu tenho certeza que você também passou por isso, você também passou por isso. E não é à toa que nossa cor é preta, né? E assim, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já passaram pela comunidade, você também já passou por isso, mana, tu também não me engana, não. Entendeu? Mas assim, tenho certeza que outras pessoas aqui já passaram por esse contexto, mas é diferente, porque na favela até a cor ela diferencia. O branco do preto na favela, o branco ainda é privilegiado. Eu sou uma preta clara, ainda sou privilegiada em relação a tu e a tu, que são retintos, entende? E aí, tive meus 2 filhos. Depois da gravidez do meu último filho, comecei a ter hipotireoidismo e posterior a isso a minha mãe faleceu. Eu entrei em menopausa, passei anos em menopausa, logo com 30 e poucos anos, e não sabia o que era, o que estava acontecendo. Depois, com mais velha, não me lembro agora, foi em 2008, após a morte da minha mãe, que foi em 2006, com macroadenoma hipofisário, eu descobri que era portadora do mesmo tumor,
que é um tumor de hipófise, que provocou a menopausa e provocou desmineralização óssea e uma série de outras questões envolvendo lesão de medula, muita dor. E eu tive que também lidar com a dor. Ainda não tinha diagnóstico de autismo, mas nessa altura da minha vida eu já estava tendo que lidar com depressão, muita tristeza, né? Obrigada, irmão. E ali eu já estava fazendo uso de muitas medicações. Passou alguns anos, eu comecei a ter fraturas no meu corpo. Tive 2 fraturas de coluna espontâneas. Eu estava dormindo e acordei com a coluna quebrada. A última delas me deixou muito sequelada emocionalmente, porque lida com autonomia. E eu não, assim, eu achava que eu não conseguia sair pra rua, que eu não ia conseguir me defender, jiu-jiteira, faixa roxa, metia a porrada, não tinha medo. E aí eu comecei a desenvolver agorafobia. Eu fiquei 15 meses trancada num apartamento, no corredor da Vitória, e eu não conseguia ter acesso à rua. Eu não conseguia fazer compras, ainda tenho dificuldades com o mercado, com bancos, tem alguns lugares que me estressam e eu não vou. Mas nessa segunda fratura de coluna, depois desse contexto todo, eu tive uma hepatite medicamentosa. E aí, essa hepatite medicamentosa, nisso eu já tinha o diagnóstico, aí eu já era enfermeira, desde criança, como eu estou falando para vocês, eu sempre fui a enfermeira, eu sempre fui a cuidadora, sempre tive isso, eu já era enfermeira há muito tempo. Mas a mamãe morreu sonhando ser nutricionista. E ela conseguiu chegar ao cargo máximo de copeira no hospital de base. Tá? Ela inventava as coisas, ela inventou uma multimistura na década de 70, que depois caiu em desuso com a Nestlé, enfim, várias questões. Mas, então, quando eu tive o diagnóstico de autismo, foi quando eu entrei para a universidade, que falaram, oxi, essa menina tá meio estranha, né? Tem alguma coisa, porque assim, eu nunca fui doida demais a ponto de não conseguir transitar. Eu digo doida demais, não que o autista seja doido, tá, gente? Não me confunda, não confunda o que eu tô dizendo. Eu tô explicando porque doidinha, louquinha, diferentona, eram as palavras que encontravam para me definir. Eu nunca consegui entrar num lugar pela primeira vez e sair sem ter que voltar para desfazer a primeira impressão. Entendeu? Era sempre assim, cara, meio estranha, né? Meio doidinha, né? As oportunidades de trabalho não batiam na minha porta, muito embora eu sempre fui muito comprometida com as coisas que eu me propunha a fazer. Bom, acabou, né, meu tempo? 4 minutos, então. Mas as oportunidades não vinham. Então, assim como Rafa, como Han, certamente desenvolvi a capacidade de ser empreendedora. Então, por onde passo, vejo negócio, vejo possibilidade de ganhar dinheiro. Fiz de tudo na vida. Vendi, comprei, construí. Tá? Porque a gente não tem oportunidade, a gente faz. Eu só não podia aceitar que aquele lugar de negação de direitos era o meu lugar. E eu sempre quis sair de onde eu estava. E eu saí. Não acredito em meritocracia, mas tive que lutar 5.000 vezes mais que qualquer um que estivesse naquele mesmo lugar que eu para poder chegar onde eu estou. Isso não é justo com as outras pessoas, né? Com pessoas como eu. A gente precisa ter igualdade para poder chegar nesse lugar de competir, não é isso? Então, assim, a hepatite medicamentosa me fez ir para a cannabis. Comecei com ela aqui, ó, fumada. Tá? Eu fumava em torno de 8 baseados por dia, era para comer, era para dormir, era para conseguir conversar minimamente com alguém, para me relacionar. E eu comecei a ter efeitos positivos. Então, nessa coisa de efeitos positivos, eu não conseguia ir na rua ainda, mas eu comecei a receber pessoas pelo Airbnb. E aí, assim, eu já comecei a estudar maconha, comecei a usar.
o fumo e comecei a fazer o óleo. Só que era tão fácil, gente, era tão fácil, que eu não acreditava que era aquilo mesmo. Não era possível. E aí veio o Gonen, lá de Israel, um ex-aluno do professor Rafael Michula, que é dono de uma empresa hoje, Pangaia Med, e foi para minha casa, parou na minha casa numa bela noite, eu estava lá fumando meu baseado, ele veio do quarto, sentou e começou a fumar um haxixe dele. Eu falei, você trabalha com o quê, meu filho? Ele com maconha. Eu falei, oxi, fale mais sobre isso, como assim? Aí a gente começou a conversar, né? E ele falou, você não tá acreditando muito, não? Eu falei, não, é porque eu acho que tá errado, porque, mano, não é possível. O povo fala tanto, paga um mistério, isso deve ser muito mais diferente do que eu tô fazendo. Eu não botava fé, entende? E aí ele falou, tá, toma esse óleo aqui. Primeiro Pangaia. Gente, foi a primeira vez, eu sempre dormi 3 horas por noite. Nunca consegui dormir mais que isso, tá? Então foi a primeira vez que eu me entendo por gente na minha vida que eu consegui dormir uma noite inteira. Eu deitei e eu acordei na mesma posição. Eu falei, feito placebo. Oxe, é feito placebo, com certeza. Enfermeira que, por mais que eu fosse fora da casinha, eu atuava ainda dentro dos preceitos dessa medicina tecnicista, que exige de você essa coisa de evidências randomizadas, duplo cego e blá blá blá, que muitas vezes a gente sabe que é inviável para a nossa realidade. Entende? A gente precisa fazer o que a gente combinou, né? Que a prova vai fazer um estudo em loco. Aqui, por exemplo, vocês estão fazendo. Isso, vocês estão fazendo algo que é inovador, gente, para o resto do Brasil. A gente precisa documentar isso, para que esse viés científico venha acompanhar o senso comum que já está atuando muito bem aqui dentro. Entendeu? Levar esse modelo para o resto do Brasil. Então, assim, exato, meia hora ainda é muito pouco para contar a minha história. Eu sei que tem muita coisa ainda para vir, mas assim, é uma história de muita dor e sofrimento, que tem muito mais, em razão de uso de medicações muito potentes. Eu tive meu corpo violado, eu passei por todo tipo de violência que vocês puderem imaginar em razão desse adoecimento. Então, às vezes, me irrita quando me cobram amor, passividade só. Não tem como a gente ser só amor, passando pelos lugares que a gente passou, que foi só de dor, só me ensinaram a odiar. Entendeu? Então é muito difícil, às vezes, fora desse ambiente onde pessoas que me veem na Babilônia olham e falam, Valéria, como você está diferente aqui. Claro, eu estou no meu ambiente, eu me sinto acolhida aqui. Eu não tenho que ficar provando que eu sou competente e que eu posso fazer isso aqui com maestria, melhor do que muito doutor médico por aí. Mas eu sou enfermeira, eu escolhi ser enfermeira. Eu podia estar na NASA se eu quisesse. Mas eu quero ser enfermeira e eu faço isso com amor. Com amor. Maravilhosa.